Bandidos, eu resolvi fazer este vídeo porque eu estava a fazer manutenção neste PC e uma coisa que eu nunca fiz, isto é uma B350 tem alguns anos, uma coisa que eu nunca fiz nesta borda é ver como é que está a massa térmica aqui do chipset. E lembrei-me que é uma coisa que raramente alguém se lembra e aproveitei e já que vou fazer isso, comento com vocês. Neste caso, como é uma B350, não é problemático. Mas se tiveres, por exemplo, uma X570 ou uma Z690... o chipset pode aquecer sim. Aliás, várias temperaturas aqui devem ser, falando um bocadinho disso, deves terem atenção. Por exemplo, a VRM é óbvio. E nos programas que fazem a leitura de temperaturas, tu vais ver a temperatura de VRM como dizendo mesmo VRM, dizendo VR, dizendo MOS. Uma das três deverá ter, ou pode não ter nenhuma. Há bordos que te escondem a temperatura, não é? Esta é uma delas, não te diz a temperatura da VRM, apesar do sensor estar lá. É uma coisa que me dá assim um bocadinho, pega-me um bocadinho nos nervos, mas é a realidade. Algumas não te dizem, aí depois entra, não é, um bocadinho a experiência de saber ver quais situações à partida são problemáticas e quais não. Temperatura do SSD é importante. Temperatura da memória, em casos mais extremos a temperatura da memória é importante. Há kits DDR4, DDR5 eu acho que também, mas há uma coisa mais recente, ainda estou a estudar também. DDR4 há kits que o XMP é de 1.45V, só ativas o XMP para ela funcionar à frequência que ela diz que funciona, e mesmo que funcione, não é? Ela pode ficar quente ao ponto de provocar instabilidade. A memória RAM dificilmente aquece muito ao ponto de degradares o produto, mas não é assim tão difícil nessas situações onde faz overclock à mão ou ativas o XMP, nas de 1.45V, onde a temperatura é alta o suficiente para criar instabilidade. Pode haver memórias que simplesmente pelo facto de estarem a trabalhar a 60 graus, por exemplo, é o suficiente para ela não ficar estável. Temperatura do chipset, convém ter um airflow. Se o airflow da caixa for muito má, isto vai sofrer, mas também nos chipsets mais de entrada não é grave, não costuma ser. Isto vai-se notar muito em PCs muito compactos, laptops e não sei o quê, onde tu vês, o CPU está a 70 graus, deve estar bom. Mas tudo está muito quente constantemente. E já agora, já que estamos a falar disso, que é controverso, mas HDD pode aquecer sim. Se os especialistas não estiverem errados, eu aí vou semi-confiar no que outras pessoas dizem, o HDD não convém trabalhar a mais de 50 graus. Eu não sei até que ponto isso é bem verdade, mas se for verdade, o software como por exemplo o Crystal Disk Info, quando passa dos 50 graus ou 55, ele aparece logo o sinal a vermelho de perigo a dizer que está muito quente. E é possível sim num PC, entre aspas, normal, o HDD sobreaquecer. É possível isso acontecer. Eu já mostrei num vídeo onde simplesmente o HDD estando ligado e não estava a fazer nada, estava simplesmente ligado num dia quente e ele passava dos 50 graus. Basta ter uma ventoinha com ar direto para o HDD que resolves o problema. Porque às vezes tens ventoinhas em cima, na caixa, à frente duas em cima, tipo uma a meio e uma em cima, e depois não tem uma em baixo. E o HDD quase sempre está lá em baixo, não é? Ele pode sofrer com isso. Dá uma checada também nisso. Depende da filosofia. A minha filosofia é prevenir que o problema aconteça em vez de reagir a um problema que aconteceu. Isto precisa de estar fresco. Se tu vês, por exemplo, no ambiente de trabalho, só estando o Windows sem fazer nada, só o PC ligado, não é? No ambiente de trabalho do Windows, ele está a 70 graus. Eu preocuparia-me, porque depois, conforme HDDs ou SSDs estejam a trabalhar ligados ao chipset, ou placas que tu adicionas aqui para além da placa gráfica que esforcem o chipset, se calhar se ele está a 70 graus sem fazer nada, talvez ele chegue aos 90 quando está a fazer realmente alguma coisa. Tu podes, nos softwares, tu podes procurar por PCH. Estás a ver que diz aqui PCH e ele está a 55 graus. É uma Z690, o chipset é quentinho. A caixa tem um airflow muito bom, a caixa que eu estou a usar, e mesmo assim ele está a 50 graus. Sem airflow ele estaria mais quente e atenção, eu mal estou a utilizar os SSDs. Bom, mas assim, convém ver a temperatura disto, temperatura de tudo. Existe num vírus paranoico, mas todos os condensadores precisam de estar numa temperatura não muito quente. SSD
dificilmente vai aquecer ao ponto de degradar também. Os atuais praticamente todos têm proteções, eles chegam a uma certa temperatura, não sei exatamente qual é o mais comum, mas para uns 60 graus e ele já tira desempenho. Tu perdes desempenho, sim, o SSD trabalha mais devagar, mas aquecer não, ao ponto de estragar. Pelo menos os mais atuais eu tenho visto muito isso. Pá, colocas um dissipador, existe sim, é verdade, aquele fator que é possível um chip de memória dos SSDs estar demasiado frio, mas em situações normais isso não vai acontecer. Um airflowzinho que a caixa tenha, qualquer dissipador, seja o da bordo ou um como este que tu compras por 7,90€, acho eu, é o preço dele atualmente, este da Jonesbow. Pá, pronto, já está o problema resolvido, já não tens de preocupar com isso. E existe aquela regra na eletrónica dos condensadores que a cada 10 graus que aumenta a temperatura baixas para 50% do tempo de vida. É verdade, sim, e em situações extremas estás a contribuir para que ao fim de alguns anos de uso venha aquele problema chato e típico de teres tido um computador que esteve muito tempo a trabalhar com temperaturas altas, que é, ele não deixa de funcionar. Ele às vezes encrava, às vezes tem um comportamento estranho, às vezes parece que não quer ligar, que é um problema, é dos piores que tu podes ter, que é um problema intermitente. Primeiro que chegas à causa é o 31, e às vezes é só isso, teve muito tempo com temperaturas altas e convém checares tudo. Ou pelo menos garantir que existe bom airflow por tudo que seja um componente dentro do teu PC. Dito isto, é óbvio que é irrelevante, não estejas para aqui, eu quero que esteja tudo a 30 graus aqui nesta zona. Pá, vamos ser sinceros, não faz diferença se o componente vai durar 50 anos em vez de 25, ok? Mas faz diferença se em vez de durar 7 dura 3,5, não é? 3,5 não é um período de tempo muito grande para um computador minimamente bom. Se calhar tu ias usá-lo 3, 4, 5 anos sem trocar peças, não é? E neste caso, o que eu ia fazer, e estou aqui convosco, vou fazer, é ver aqui o chipset, que ele também tem a sua massa térmica, e já que eu desmontei, vamos aproveitar, não é? Lá está. Muito dificilmente isto estava a ser problemático neste caso, mas é filosofia, trabalhar para prevenir o problema, em vez de esperar que o problema não aconteça, e se acontecer, resolvê-lo depois, não é? Portanto, desaparafusamos o dissipador. Pode ser massa térmica ou um pad. Cuidado a tirares isto, porque alguns dissipadores vão ter um cabinho aqui por causa do RGB. Neste caso, é a primeira vez que eu estou a abrir este. Podes ver, ele tem um pad. E neste caso eu sei que a temperatura está ok. Mas como tem um pad, já não tens de preocupar em trocar massa térmica. Está resolvido por natureza, não é? Tudo bem que os pads têm um tempo de vida e meio que a olho tu consegues ver se é problemático ou não, quer dizer, com a experiência. Neste caso o pad parece-me completamente saudável e não temos que nos preocupar. Se tivesse massa térmica, como ela tem uns aninhos, eu simplesmente ia trocar a massa térmica e durante mais uns anos já não tenho que me preocupar. Porque é daquelas coisas que uma pessoa facilmente se esquece e depois fica ao abandono. Portanto, é só colocar. Se o teu tivesse massa térmica e já tivesse uns bons anos numa manutenção que tu vais fazer, aproveitas e trocas a massa térmica do chipset. Se for um pad e ele estiver assim com um aspecto manhoso, colocas outro pad, mas isso é menos provável, não é? Aqui na VRM é a mesma coisa. Aqui vai sempre ter pads. Se tiver 5, 6 anos e se for numa situação onde a VRM possa estar muito quente, em situações de uso normal, que ela bate a 70, 80 graus, pode ser interessante trocar o pad numa cena mais antiga, que estejas a fazer manutenção, que é pouco comum, ok? Mas também não custa nada. Por um pad melhorzinho. E isto é normal, estás a ver que ela tem lixo? Ele tem lixo aqui o pad. É muito normal. Isto aqui são pads, quase sempre os que vêm incluídos são pads fraquinhos. E a VRM tendo margem, estou a ver aqui bocadinhos de pó aqui no meio, não gosto. Ela tendo margem não é problemática. Atualmente, como as motherboards vêm todas com pads
com VRMs muito boas, mesmo em boards mais simples. É uma nova tendência. O produto também fica mais caro. É isso, bandidos. Não se esqueçam de checar as vossas temperaturas. Tudo fresquinho. Fresquinho é sempre bom. Lembrem-se que o hardware é como a cerveja. Fresquinho é que é bom. Negligenciar a temperatura pode ser mau. Garantir que esteja tudo mais fresco pode não ajudar em nada, mas nunca vai prejudicar. Eu acho que meti o dissipador ao contrário. Meti memória, VRM, chipset, tudo precisa de frescura. Trata do que é teu, porque não existe ninguém que se possa prejudicar a não seres tu, porque foste tu que pagaste, és tu que utilizas. E se der merda, és tu que vais pagar outra vez. Links na descrição para a live stream, para o meu site, códigos de contato rato na Global Data, se lá comprares, e vemo-nos por aí, bandidos. Não te esqueças, claro. Dá um beijinho à tua prima. Tchau, tchau.